Estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias, graças a Deus, contando com muita participação de você que está em casa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tanta gente me mandando mensagem aqui, por ver se daqui a pouco eu consigo mandar um abraço, um alô, para muitas pessoas queridas que estão acompanhando hoje o nosso programa Trocando Ideias. Já mandou. Já mandei. Já mandou. É verdade. Agora, padre, muita gente querida conosco aqui hoje no Auditório Santa Clara. Vamos dar uma salva de palmas para vocês que estão aqui mesmo? Muito bom que vocês vieram. Eu já vou direto, então, aqui para as perguntas, que eu sei que já tem muita gente em casa querendo participar, né, minha filha? Padre, muita gente querendo participar. E essa pergunta do próximo bloco é para o Padre Marlon, de Alexandra Amador, do Pará. Ela diz que é católica, casada e boa parte dos familiares do seu esposo são protestantes. Eles não se aproximam do restante da família que é católico e ela queria alguma orientação para tentar diminuir essa distância. Dê o primeiro passo. E se necessário for, Alexandra, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Porque é bonito ver, não é, Juliana, André, Padre Roger, que ela sente essa necessidade. Nós não sabemos se o outro lado também sente. Nós vemos um esforço, Padre Roger, tão lindo, tremendo, do Papa Francisco, Santo Padre, em se aproximar de gente que crê diferente, que lê a Bíblia de um outro jeitinho. Agora está no Sri Lanka, por exemplo. As fotos de hoje, divulgadas pelas redes da Canção Nova, pela TV, são emocionantes. O esforço dele, de São João Paulo II, também do Papa Emérito Bento XVI, quanta coisa linda. Então, faça a sua parte, Alexandra. Se a família do seu esposo está aberta, como a Juliana já colocou aqui em outras situações, não sabemos. Mas você faça a sua parte. Agora, se una, se aproxime deles, não por aquilo que causa conflito, mas por aquilo que é comum, tanto em matéria de religião como extra-religião. Então, veja, há pontos comuns na religião. Unam-se pelos pontos comuns. Não entrem em questões que vão causar conflito, briga, discussão. O que é comum, falem de Jesus, unam-se para fazer uma benfeitoria. Tem um ponto que é comum da doutrina? Ótimo, sigamos por ali. O que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E o desejo de Jesus está lá na oração sacerdotal, antes de subir ao Pai. Pai, que todos sejam um. Segundo, una-se a eles por questões outras do dia a dia. Então, não fale de religião sempre, mas sempre seja religiosa. O seu sorriso, Alexandra, pode ser um sorriso cristão, um sorriso que levanta o irmão caído, o seu olhar, a maneira de assentar-se à mesa, de rir, de brincar. O churrasco familiar pode ser altamente evangelizador. Não necessariamente tem que abrir a Bíblia e pregar numa maneira que massacra. Pregue com a vida, não é? Então, assim, não amenizando, mas dizendo, una-se por aquilo que é comum, nunca briga ou discuta religião, e nas coisas do dia a dia, seja religiosa, mesmo quando a matéria não é necessariamente religião. É uma pena quando as religiões, seja a religião qual for, serve para dividir as pessoas, sobretudo uma família. Né? Uma religião, ela nunca pode ser um ponto de separação das pessoas. Pelo contrário, qualquer religião, por mais diferente que ela seja, por nem cristã que ela seja, ela prega o amor entre as pessoas. Então, a gente não pode deixar que religião nos divida, nos separe. Pelo contrário, o princípio de qualquer religião é a vivência do mandamento do amor. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é para a Juliana, de uma moça também que pede para não ser identificada. Ela namora um rapaz há 1 ano e 7 meses. Seu namorado confessou que a traiu e agora outra moça está grávida. Eles se amam, querem continuar o namoro, mas ela não sabe o que fazer uma vez que a outra moça está grávida e ela perdeu a confiança nele. Eu acho que o primeiro ponto, né? Ela disse que os dois se amam, né? Algo foi quebrado, que foi a questão da confiança, né? Todo relacionamento, seja ele, né, entre um homem e uma mulher, relacionamento entre os pais, relacionamento com o seu colega de trabalho, a confiança é o ponto principal.
Por quê? No decorrer da sua vida e da relação com essa outra pessoa, você vai passar por diversas situações onde a confiança vai ser ali testada ou colocada num sentido... quando você vai pensar, vou me casar, né? Nossa, vou viver uma vida inteira com uma outra pessoa. Primeiro ponto, você confia, né, nesta pessoa para viver essa vida? E quando eu falo confiança, eu digo, você confia para ser um parceiro que vai dividir as contas, que vai sonhar junto, que vai planejar junto, né, que vai dar conta da vida junto com você? Esse é um ponto importante, a confiança. Então, entre vocês, já estão há 1 ano, 7 meses juntos, já tem uma caminhada de namoro, né? Este acontecimento dele ter a traição e ter gerado um fruto que é uma criança, é importante você saber o quanto isso vai fazer parte da sua vida. Porque agora tem um filho. E esse filho, ele vai caminhar junto você como, como cristã, inclusive, né? Você não pode excluir esse filho mais da vida do seu namorado. Ele vai fazer parte da sua vida. E o seu papel, inclusive, é um papel de trazê-lo para a relação. Fazer com que o seu namorado, né, ele cumpra, enquanto ser humano, né, ele cumpra o papel de pai, porque essa criança não pode ficar sem o pai dela. Né? Então, a pergunta que eu faço para você né, como é que é isso para você? Pensar a sua vida, né, esse relacionamento, essa história que você já tem, esse fato que ocorreu e essa criança que agora existe. Né? Como é que vai ser para você, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Esse filho, então vai ter fim de semana que o filho vai estar com vocês, né? Você vai ter que, eu gostaria de passear, mas esse fim de semana o filhinho está comigo. Então, eu vou ficar com ele, né? Eu vou ter que abrir mão, de repente, de um espaço de uma história comum, né? Entre o namoro que vocês teriam para se casar, ter os filhos de vocês. Agora tem alguém que depende dele. Né? Então, eu acho assim, muitas vezes eu acho uma judiação quando acontece de ver pessoas que às vezes não estão juntas, né? E elas têm filhos com outras pessoas e de repente ela está com uma outra pessoa e a pessoa diz, não, agora eu não quero mais esse filho. Né? Tem uma amiga que me contou que a sobrinha disse assim para ela, tia, você sabia que eu tenho um irmão? Mas não fala na frente da minha mãe que ela não gosta. Né? Então, isso é uma judiação com essa criança, é uma crueldade. Um constrangimento muito grande. Um constrangimento e uma crueldade com essa criança. Então, ela tem que ser incluída. Né? Então, como é que é para você incluir esse filho, que vai fazer parte da vida de vocês? Como é que é para você estabelecer um processo de confiança novamente com seu namorado e seguir? Né? Então, antes de você pensar... fico com ele ou não fico, né? Continuo o meu relacionamento ou não, é importante você pensar como é que vai ser a sua vida com este acontecimento, com essa criança, o que você pensa para o seu companheiro de vida, quais são as outras coisas que esse seu companheiro apresenta e que são importantes para o relacionamento seguir. Né? Você perdoou efetivamente, né, no seu coração ou, de repente, é só o desejo de estar com ele, mas você ainda não conseguiu lidar com esse sentimento da traição, porque isso também é importante. Se você não conseguiu lidar com a traição, isso vai voltar. Vai ter outro momento, a traição volta, né? E aí você vai estar o tempo inteiro lembrando disso. Né? Então, esse perdão, realmente, você conseguiu fazer esse perdão dentro do seu coração para seguir essa vida com ele? Então, acho que tem várias perguntinhas que é importante você responder, né, com calma, com tranquilidade, também com ele. Pedir em oração, eu acho que pedir o Espírito Santo para iluminar na melhor decisão, nos projetos, né, os projetos de Deus para a sua vida, quais são, a missão que você vai ter ali naquela relação. É importante pensar isso para você tomar uma decisão. Agora, superar não é fácil, não. Não é fácil. Mas é possível, Mas né, é totalmente possível. É totalmente possível. Agora, eu só queria frisar uma coisa dentro daquilo que a Juliana falou. A única pessoa que nunca pode ser culpada num caso de uma traição extraconjugal, seja qualquer situação, é a criança, é o filho que vem. Né? Porque aquilo que você falou realmente é de muita dó. A gente vê muitas vezes a criança sendo colocada de lado, sendo maltratada, sendo tratada de forma indiferente. Né? E isso não pode acontecer. Quando você resolve ou quando você aceita perdoar, você também tem que aceitar a consequência daquilo que a outra parte fez. Né? É importante. Juliana, muito obrigado.
Permita eu fazer a próxima pergunta, porque a pessoa, inclusive, eu vou perguntar aqui para o nosso amigo André Flávio, e o padre, se puder complementar, eu agradeço, porque a questão é de muita prática pastoral, né, diz respeito àquilo que é a pastoral da igreja. Olha só, eu tenho uma amiga, né, essa pessoa está falando, não quer se identificar, que está passando por um sério problema. Ela tem 2 filhos, um de 5 anos e outro de 9 meses. Seu marido é ministro da Eucaristia e vive na igreja. Tem que se ausentar quase todos os finais de semana por causa dos encontros da paróquia, da diocese, assim por diante. E isso está afetando o relacionamento do casal. Ela quer uma orientação porque já não sabe o que fazer para não perder o seu casamento, mas, ao mesmo tempo, o marido não tem tempo para eles por causa da igreja. Muito bem. Veja, querida, eu sou pai, tenho 3 filhos, um de 13 anos, um de 11 e uma menina de 7. Trabalho muito na igreja, graças a Deus, muitas atividades junto com a minha esposa. O que eu penso que você pode fazer é sentar-se, mais uma vez o dever de sentar-se, uma das regras do movimento das equipes de Nossa Senhora, e conversar com muito carinho com o seu esposo a respeito disso, para ele poder ponderar os momentos de vocação que ele tem dentro da igreja como ministro, as tarefas que ele tem dentro da igreja, sem deixar de lado o papel também, que é a vocação dele, de ser marido e ser pai. Porque isto também é dever nossos, de pai e mãe, né? De cuidar um do outro em primeiro lugar, como marido e esposa. Temos o dever dever perante Deus, que nós assumimos no altar, de cuidar dos nossos filhos e educá-los na fé, e também nos servimos na igreja, nos doarmos ao irmão. Temos que equilibrar todas essas realidades que estão em nossas vidas, para o bem do seu próprio marido. Com certeza ele está infeliz nisso, pode acreditar. Ele pode se sentir culpado em algum momento de não estar dando atenção aos filhos, a você, e talvez ele não esteja sabendo lidar com isso. Talvez ele não saiba falar não. Na igreja, quando nós temos muita atividade, também temos que saber falar não, em prol do que nós temos que viver em família, porque nós sabemos que nós precisamos de momentos de lazer em família, precisamos dar risada, precisamos sentar e bater papo, né? Passear. Isso é saudável, isso faz bem para a família. Saber equilibrar tudo, rezar, estar na igreja, ter lazer, brincar, conversar, tudo isso faz muito bem. Converse com carinho com o seu marido, com certeza. Ajude-o a discernir isso e encontrar alternativas para que ele possa equilibrar isso. Vai fazer bem para todos vocês. 3 palavras de 3 santos. Santo Tomás de Aquino, in medio virtus. A virtude está no meio. Segunda palavra, São João Paulo II. Dentre os títulos que deu à família, um foi Igreja Doméstica. Então, o pai é sacerdote em casa, não é? Depois, a terceira palavra que me vem sobre o que o André dizia, eu falei que São João Paulo II, São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, São João Bosco. São João Bosco dizia do método preventivo. E repare como, no programa, nós estamos cuidando de remediar. E São João Bosco dizia o método preventivo. Bom, é um dito popular, melhor prevenir do que remediar. Então, por que não procurar primeiro o grupo de oração, a vivência do sacramento, o Ministério das Famílias, a equipe de Nossa Senhora? Por que não procurar primeiro? Primeiramente, a gente fica doente, o casal fica doente, a família fica doente, e depois a gente vai buscar o remédio. Então, façamos o inverso. Então, Dom Bosco insistia, primeiramente, prevenir, e o tanto que se pode prevenir em busca da prevenção. E também dizia, padre Roger, que há momentos em que temos que pegar a pessoa e dar uma boa de uma sacudidela nela, senão ela não se toca, e dizer, ei, o que eu estou fazendo para você é porque eu amo você. E Dom Bosco aprendeu com São Francisco de Sales.
e o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, com eles, ok? E São Francisco de Sales dizia, o diabo também manda trabalho para a gente na igreja. Para a gente trabalhar tanto, ficar exausto e perder o foco do essencial. É a família. Daí eu quero só complementar um quarto, que é São Paulo, que diz, quem não sabe cuidar da própria casa, não pode cuidar das coisas do Senhor. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Então, tem gente que sabe cuidar bem da sacristia da igreja, do apostolado da oração, do grupo tal, ministro tal, mas não sabe cuidar da sua própria casa. Primeiro a sacristia da cozinha, a sacristia do quarto. Atenção para os paninhos lá da mesa, para depois os paninhos Essa voltar. desculpa de quem não está cuidando do filho porque estava na igreja é a pior das desculpas, né? Depois a igreja vai ser culpada por separação, por isso. Não. É importante também, padre, a gente destacar que se você tiver que fazer uma opção, né, de trabalhar na igreja com os filhos, opte pela família. Sempre. Não pense duas vezes. Opte por sua esposa, seu esposo e pelos filhos. Abra mão de tudo para preservar a sua família. Coisa boa. Vamos lá para a próxima questão, filha. Próxima questão é para a Juliana, de uma mulher que também pede para não ser identificada e diz que no passado, quando ela não era católica, ela fez muito mal ao seu marido. Hoje ela é convertida, frequenta a Canção Nova, inclusive, mas seu marido é frio com ela e com seu filho de 4 anos. Ela chegou a ser aconselhada a se separar, mas ela o ama muito e não gostaria de acabar com seu casamento. Ela pergunta como ela pode reverter essa situação. Bacana. Eu acho que todos nós podemos errar, né? E a gente dar o passo para a reconstrução de algo que nós achamos importante na nossa vida é louvável, é muito bonito da nossa parte reconstruir, né? Poder reconstruir. E aí eu digo para você, né? O que você tem feito? Quais foram as alternativas que você teve hoje para demonstrar para o seu marido que hoje você é essa mulher nova? Né? Que hoje você falou que no passado errou bastante com ele, que você se arrependeu disso, né? Como eu estava falando anteriormente, muitas vezes nós não conseguimos demonstrar para o outro, na linguagem dele, tá? Aquilo que é importante para ele. Né? Então, muitas vezes eu estou falando na minha linguagem de amor e o meu cônjuge, né, quem está lá ao meu lado, ele está entendendo de outra forma, porque ele se sente amado de forma diferente. Então, você já tentou, né, buscar com seu marido aquilo que é importante para ele? Que jeito ele se sente amado? Né? Se ele se sente amado com um tempo de qualidade, estando junto, fazendo um programa junto, se ele se sente amado com presente, se sente amado com toque físico, com seu abraço, né? Se ele se sente amado com atos de serviço, você preparar alguma coisa para ele, né? Tá ali no dia a dia, demonstrar que pensou nele naquele dia, né? Então, eu acho que o que você tem feito desde que você se converteu e que você está buscando uma reconciliação, né, está buscando uma melhoria no seu casamento, o que você tem feito? Até agora, parece que não tem surtido resultado, porque o seu marido continua frio com você, está distante, né? Agora, vamos pensar para o futuro. Qual é o casamento que você queria? Como é que você queria que ele tivesse com você? Pensando isso, o que você pode fazer no dia a dia para demonstrar esse amor para ele, para dizer o quanto você hoje está disposta a reconstruir essa relação, o quanto é importante para você tê-lo no seu dia a dia, na sua vida, na vida do filho, né? Ter uma conversa sem a cobrança. Muitas vezes a gente cobra para dizer aquilo que, então, como eu quero... na verdade, o desejo, às vezes, é de mostrar para o outro que você agora quer, que agora você quer que o casamento fique bem, né? Mas como mostrar isso para ele sem ser numa cobrança daquilo que você quer, mas daquilo que você pensa para o casamento, para os dois, mostrando o que você pode oferecer também. Né? Então, às vezes, a escuta também, né? O homem, ele é mais difícil de falar, né, padre? Bem mais difícil, né? É difícil você encontrar um homem que gosta de dialogar, gosta de ter o DR, né? Dialogar sobre a relação, discutir a relação, né? É difícil, não é fácil. Eu sou agraciada, porque o meu marido gosta. A gente tem bastante DR junto. Homem do diálogo. Homem do diálogo, graças a Deus, bem, glória a Deus. Mas eu sei que tem muitas pessoas, muitos homens que não conseguem falar, né? Então, eu acho que essa questão de você estar ali do lado, demonstrando com exemplos, né, com o seu dia a dia, tendo paciência e chegando aos poucos com o seu marido para abrir esse espaço,
né? Se você perguntar como é que ele se sente, pode ser que ele recue, né? Não vou falar, não, né? Olha, Mas Juliana, tem uma outra questão aí, assim, Sim. com ela também, é que ela também não pode ficar mastigando toda a vida o sentimento de culpa Sim. por aquilo que ela fez no passado. Exatamente. Né? Claro que pode ser que ele alimente a situação, mas às vezes a gente erra tanto no passado, a gente fica a vida inteira mastigando. Ou seja, parece que eu não me perdoei, eu não acolhi o perdão de Deus, e o perdão que o outro me deu, também não sei se eu aceitei, né? Excelente. E aí é a estrutura de pensamento, quer dizer, pode ser que ela também fique se martirizando com isso e não enxergue outras possibilidades. Eu tenho que passar por isso mesmo, né? Ele tem que ser assim comigo mesmo. Ela vai aceitando situações, as pessoas em geral vão aceitando situações porque se crucificam. Né? Então, eu errei mais. Isso é bem bacana destacar, né? Você buscou o seu perdão na igreja, você buscou o seu perdão em Deus, você buscou o seu perdão no relacionamento, é olhar para aquilo que você quer de vida, não para aquilo que passou. O passado, ele serve apenas para a gente aprender e olhar para frente aquilo que nós queremos realizar ainda. Serve como aprendizado, mas não serve para a gente ficar lá. Senão eu perco uma parte da vida enorme naquilo que eu errei, naquilo que não foi legal, naquilo que não foi bom, né? E perco de ver assim quanta coisa bacana, quanta coisa bonita tem aí ao meu redor, né? Então, olhe para o seu casamento, primeiro se perdoe. Eu acho que isso foi uma sacada interessante do padre. Se perdoe, passou, já foi, você já escolheu uma vida nova, né? Então, a partir dessa vida nova, olhe para ele, para reconstruir isso. E, neste caso, eu acho que tem que ir aos poucos, incluir o filho, né? Também nas situações, incluir o filho no dia a dia daquilo que vocês fazem, para que ele também consiga chegar um momento dele dizer, de fato, como é que ele se sente e como é que ele pode reconstruir essa história de casamento com você. O Padre Marlon vai lembrar aqui comigo que ali no confessionário a coisa mais dura é chegar uma pessoa para dizer que está confessando pela 10ª vez o mesmo pecado. Parece que a primeira confissão que ela fez não valeu, né, padre? Ou seja, a pessoa não abraçou o perdão que ela já recebeu de Deus. Ela não se perdoa, ela não se abre à misericórdia, não se abre a novas possibilidades. Deus quer agir na vida dela, mas ela bloqueia a ação divina. E aí o DR é o TI. Trocando ideias. Por isso que não pode a pessoa se isolar na hora do conflito interior, conjugal, pais e filhos, ou outra relação ali familiar, seja com sobrinho, com pai, com sogra, com tio, não pode se fechar. Então, trocar ideias é bom demais da conta. Agora, tem que se saber também com quem vai trocar ideias. Há programas de TV em que você vai e você briga na frente de todo mundo. Não. Se você quer brigar pela sua família, vá diante do Santíssimo e brigue pela sua família. Violente o céu, terço na mão e joelho no chão. Não brigue com eles, brigue por eles, com Deus, com o inimigo, brigue por eles, não é? Então, este trocar ideias é importantíssimo. Veja, me veio muito forte isso. Não se fechar e trocar ideias para não precisar trocar de família. Trocar ideias sobre a família para não precisar de trocar de família. A Juliana falou logo no começo do programa. Em outras palavras, é isso. O não dito machuca muitas vezes mais do que o dito. E o dever de sentar-se pega também por aí. Então, abrir o jogo. Nós, padres, ouvimos também, além do lance do eu não me perdoo, aquela história. Mas, padre, faz 10 anos que ele fez isso comigo. E na hora, muitas vezes, em que ou a pessoa implode ou ela explode, ou ela implode cheia de manchas, alergias e doenças, e ela somatiza, ou ela explode, efeito panela de pressão e suja tudo e todos, você descobre que a pessoa nunca colocou para fora e naquela hora da briga, mas você lembra? Faz 20 anos que você me falou isso. Porque há 35 anos. Então, temos que trocar ideias. E, acima de tudo, trocar ideias com quem convém, na hora que convém,
e trocar ideias, acima de tudo, com Deus. Palavra, catecismo, repensar a vida. Vamos Olha, repensar, vamos Padre repensar a Roger. vida. Eu estava agora há pouco falando aqui com a Juliana no intervalo o seguinte: todo mundo precisa de um psicólogo. Todo mundo precisa de alguém que o escute. Todo mundo precisa de alguém que você possa desabafar aquilo que está dentro de você, né? Às vezes a gente sofre por pouca coisa, porque a gente fica transformando, não é, uma coisa pequena num monstro dentro de nós. Você precisa sempre de alguém para você morrer seus problemas, suas angústias. Agora, é claro, o padre também já trouxe a chave aqui. Não é qualquer pessoa. Eu não posso sair falando para a primeira pessoa que eu vejo do meu lado sobre a minha vida inteira, não é? Porque a coisa que nós temos mais sagrada dentro de nós é a nossa vida. É um tesouro. Quando alguém vem me confessar, vem falar sobre seus problemas, nossa, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, né, Juliana? A pessoa está trazendo para mim aquilo que é o mais precioso, que é a vida dela. Pode ser a situação mais difícil do mundo. Então, eu quero apresentar para vocês esse presente que eu fui escrevendo ao longo dos anos, não é? Se chama Repensando a Vida. Foram reflexões que eu fui fazendo sobre temas diversos, não é? Do relacionamento humano, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, mas, sobretudo, dessa necessidade que nós temos de partilhar o que nós temos dentro do nosso coração. Então, é um livro que vai ajudar você a refletir muito sobre isso. Tá? É um tesouro precioso. Nós estamos lançando esse livro agora, no final do ano. Então, eu creio que vale a pena você começar um novo ano repensando também a sua vida. É muito fácil. Ligue para nós, está aí o nosso número, 12-3186-2600. E vou te dar outro conselho. Se você tem uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você está precisando muito se aproximar dela, está aqui um excelente presente. Eu tenho certeza que esse livro tem algo escrito para essa pessoa ler, meditar e que vai dizer muito respeito a ela. Eu tenho recebido muitos testemunhos desse livro e eu tenho certeza que ele vai fazer um bem enorme para você, tá bom? Repensando a Vida é um bom presente para nós começarmos o ano de 2015. Gente, o nosso bate-papo, o nosso trocando ideias está só começando, já vamos para o terceiro bloco, é só um intervalo e já nós estamos de volta, tá? Daqui a pouco com você, trocando ideias.